Racismo estrutural e capitalismo. Uma análise materialista histórica. O racismo que o capitalismo não admite. Vamos abrir o jogo. Racismo aqui não é algo residual, é motor econômico. Não é um sentimento privado que aparece de vez em quando. É um mecanismo que organiza quem trabalha, quem lucra e quem fica invisível. Quando falamos de economia, muitas vezes esquecem que as categorias raciais servem para justificar desigualdades e para traduzir vidas humanas em custos e lucros. O capitalismo, longe de ser neutro, sempre precisou de diferenciar gente. Quem paga pouco, quem aceita más condições, quem pode ser descartado. Essa diferenciação racial foi construída historicamente para baratear o trabalho e manter privilégios concentrados. No Brasil, isso foi feito com método, escravidão, expulsão da terra e políticas que empurraram a maioria negra para o trabalho mais precário. Não foi por acidente, foram decisões de Estado e escolhas de elites que organizaram a pobreza como recurso. E a ideologia faz o resto. Transforma essa violência estrutural em falha individual, em problema de cultura. Hoje, enquanto muitos celebram o mercado como solução para tudo, o mercado reproduz e precisa dessas hierarquias. Por isso é que o combate ao racismo que não questiona a propriedade, trabalho e lucro é conversa mole, cosmética. Não dá para remediar com campanhas superficiais. É preciso entender como as estruturas econômicas mantêm a exclusão. E se você chega aqui esperando um discurso acadêmico para poucos, garanto, vamos falar claro, com exemplos práticos e com a raiva necessária. Porque expor a lógica é o primeiro passo para organizar respostas coletivas. E organizar, do ponto de vista material, envolve poder. Poder sobre terra, trabalho, recursos e votos. Fique comigo. Vamos desmontar o argumento de que o capitalismo é correto e mostrar como ele depende da hierarquia racial. Abram os olhos e as perguntas. Quem lucra com o racismo? Quem perde? Raça como construção, política, não biologia. Vamos tirar uma ideia do caminho. Raça não é biologia, é construção política. Foi preciso criar categorias para justificar expropriações, invasões e escravização. Nada disso veio da natureza. Na prática, ao rotular povos como inferiores, o sistema tornou aceitável transformar pessoas em propriedade em mercadoria. Isso significou criação de leis, teorias e práticas administrativas que naturalizaram a desigualdade. As instituições participaram: igreja, tribunal, Câmara Municipal, escola, tudo alinhado para manter a dominação. E quando a escravidão deu lucro, surgiram saberes e discursos para legitimar aquele lucro. O racismo é produto e ferramenta ao mesmo tempo. O que nos interessa é lembrar que essas categorias foram feitas para um propósito: facilitar a acumulação. E quando a economia mudou, a lógica racial se adaptou, quase como uma máquina sendo afinada. Então, ao invés de assumir que problemas raciais são problemas culturais soltos, pergunte: que papel isso cumpre na economia? A resposta quase sempre volta a lucro e disciplina social. Quem ganha com trabalhadores mais pobres e mais baratos? Quem perde com igualdade de acesso à terra e capital? Essa pergunta nos faz ver o racismo como um problema de poder, distribuição e política pública, não apenas de consciência. E tirar o véu ideológico exige mostrar as conexões entre mercado, Estado e hierarquias raciais. Por isso, análise materialista, porque entender causas materiais dá pistas para ações materiais, reforma agrária, políticas de trabalho, controle de capital. Sem isso, a narrativa moral vira conversa de bar. Escravidão moderna, motor da acumulação. A escravidão não foi um preâmbulo vergonhoso para o capitalismo. Foi parte de sua engenharia inicial. Plantações, minas e tratos comerciais criaram fluxos enormes de riqueza que financiaram indústrias, bancos e infraestrutura europeia. No centro dessa engrenagem estavam milhões de pessoas forçadas a trabalhar. O lucro vinha da coerção direta. Transformar vidas em mercadoria permitiu acelerar a acumulação e concentrar capital em mãos de poucos.
E se você acha que isso é história antiga, sem efeito hoje, pense onde foram parar as terras, as heranças e o capital gerado. No Brasil, estima-se que uma parcela gigantesca da formação de riqueza veio desse trabalho forçado. E as elites que se beneficiaram mantiveram privilégios por gerações. Quando a escravidão foi abolida, formalmente, a máquina capitalista já estava montada. Só havia que redistribuir, sem perder a vantagem. Por isso, muitas políticas pós-abolição foram feitas para garantir que os libertos não se tornassem concorrentes econômicos de elites. A violência econômica, os impedimentos à posse de terra e a marginalização foram estratégias conscientes. Lembrar isso não é vingança, é compreender causalidade. Sem esse passado, não se explica o presente. E sem compreender como o capital se formou, o antirracismo corre o risco de ser apenas retórica. Por isso insisto, a memória econômica é política. Saber de onde vem o capital instrui nossa visão de justiça. A escravidão deixou uma estrutura que segue funcionando em novas formas: dívida, mercado informal e trabalho precarizado. E a tarefa é mostrar como esses mecanismos são continuação, não exceção. Pós-abolição, liberdade formal, exclusão real. A abolição foi um marco jurídico, mas não desmontou as bases materiais da opressão. Leis e políticas reformataram a sociedade para preservar o poder econômico das elites brancas. No Brasil, a lei de terras e o estímulo à imigração branca serviram para redistribuir vantagens e manter os ex-escravizados sem acesso à propriedade. Isso significou milhões de pessoas livres, mas sem terra, sem capital e sem redes de proteção. A consequência é conhecida: trabalho informal, subemprego e condições de vida degradadas para a maioria negra. Quando se fala que todo mundo tem chance, esquece-se que as oportunidades são filtradas por histórico de propriedade, educação e redes. E essas são justamente as coisas que o Estado e o mercado negaram sistematicamente à população negra. Criminalização social. Leis, polícia, trabalho forçado também foram instrumentos para ressubordinar quem escapou da escravidão. Não é exagero, o sistema puniu a liberdade que poderia se transformar em autonomia econômica. Então, a continuidade da exploração é uma política de Estado, não apenas um acaso do mercado. Compreender isso é essencial para desenhar saídas que não repitam velhos erros: redistribuição de terra, acesso ao crédito e à educação de qualidade. Sem tocar na infraestrutura material da desigualdade, medidas simbólicas se esvaziam. Portanto, pensar emancipação exige mexer nos mecanismos concretos que organizam vida e trabalho. E é por isso que a luta por terra, moradia e salários dignos é complementar e simultânea à luta antirracista. O Estado e a reprodução da hierarquia racial. O Estado não é neutro. Ele organiza e assegura condições para que o capital continue a acumular. A seletividade do aparato estatal, desde orçamento até policiamento, reproduz desigualdades raciais todos os dias. Quem mora nas periferias lida com menos serviços, mais violência policial e maior dificuldade de acesso a direitos básicos. E não foi por descuido. São decisões de política urbana, fiscal e de segurança que priorizam certos territórios e interesses. A criminalização de pobres e negros é funcional. Disciplina, controla e ameaça resistências coletivas. Prisões em massa, encarceramento seletivo e abandono social são peças de uma engrenagem que regula a força de trabalho. Do lado econômico, medidas de austeridade e privatizações afetam mais quem já está em vulnerabilidade, majoritariamente negros. Isso significa que políticas públicas que não tenham perspectiva de classe e raça reforçam o problema. É por isso que analisar política social sem olhar para poder e propriedade é análise pela metade. Para combater o racismo estrutural, é preciso transformar como o Estado distribui recursos, regula mercados e define prioridades. Modelos de segurança que militarizam bairros periféricos
precisam ser trocados por políticas de inclusão e direitos sociais. E sindicato, partido e movimento social têm papel central em pressionar por essas mudanças. Se a mudança fica só na retórica institucional, o resultado é mais uma camada de gestão da desigualdade. Transformação real exige disputa política e alteração do modelo econômico que orienta o Estado. Ideologia racial, a cola que impede a união de classe. Ideologia é o que faz a desigualdade parecer natural. E no Brasil, esse truque funciona muito bem. Narrativas de mérito, trabalho duro e escalação individual escondem quem tem terra, capital e acesso. Quando parte da classe trabalhadora acredita que subir depende só do esforço individual, a luta coletiva enfraquece. O racismo ideológico fragmenta a solidariedade, cria inimigos falsos dentro da própria classe. Enquanto isso, as elites sorriem. Divididas, as demandas por direitos são enfraquecidas e o sistema segue acumulando. Os meios de comunicação e a cultura popular reproduzem estereótipos que justificam exclusões e culpabilizam as vítimas. Até mesmo políticas públicas bem intencionadas podem ser sufocadas por um senso comum que culpa pobres por sua condição. Por isso, educação e comunicação crítica são armas fundamentais na disputa por consciência. Mostrar que a desigualdade tem causas materiais, não morais, é combater a naturalização do racismo. E isso precisa ser feito com linguagem cotidiana. Não é papo de gabinete, é vida real. Escola ruim, transporte ruim, trabalho precário. Ao desmontar mitos meritocráticos, abrimos espaço para solidariedade interracial entre trabalhadores. E essa união é um perigo real para os que vivem do controle das condições de vida alheias. Portanto, desbancar a ideologia é construir razão coletiva, ações e estratégias que mudam as relações de poder. Sem isso, sempre haverá justificativas para manter privilégios. Superexploração e trabalho racializado hoje. A superexploração é a lógica que puxa mais trabalho por menos pagamento e tem rosto racializado. Trabalhos informais, bicos e empregos domésticos concentram a população negra em condições de baixa remuneração. A desigualdade salarial entre raças não é detalhe, é mecanismo que aumenta a taxa de mais-valia média do sistema. Ao manter uma reserva de mão de obra precarizada, o capital consegue pressionar salários e flexibilizar direitos para todos. E quando o mercado muda, a resposta é empurrar populações vulneráveis para formas ainda mais precárias, EPs, temporários e subcontratações. Essas formas modernas de exploração têm a mesma função da escravidão: reduzir custos, aumentar controle e fragmentar a resistência. Por isso, políticas de proteção laboral com recorte racial são fundamentais. Salário mínimo real, seguridade social universal e fiscalização do trabalho. Mas lutar apenas por trabalho decente, sem abordar propriedade e crédito, limita as vitórias. É preciso conectar direitos laborais com acesso à terra, crédito público e controle democrático sobre investimentos estratégicos. Caso contrário, conquistas parciais cedem à pressão do capital e voltamos ao ponto de partida. Também é crucial visibilizar as mulheres negras que enfrentam dupla exploração, por raça e por gênero. Combater a superexploração exige política econômica que redistribua poder de barganha e renda de forma efetiva. Sem isso, o ciclo de precarização racial continuará alimentando lucro concentrado. Espaço urbano e segregação. Cidade planejada para excluir. A cidade não é neutra. Infraestrutura é política e distribui oportunidades. Transportes, acesso a escolas de qualidade, saneamento e saúde são decididos conforme interesses de valorização imobiliária. Assim,
periféricos e favelas ficam longe de oportunidades e perto da violência e do abandono. A segregação territorial é uma tecnologia de reprodução social. Quem mora longe perde tempo, dinheiro e chances. E quando a periferia é estigmatizada, aparece o pretexto para intervenções militares e remoções, sempre em nome da ordem. Enquanto isso, áreas nobres capturam investimentos e têm voz nas decisões públicas. Políticas habitacionais que priorizam o mercado em vez de direito à moradia aprofundam a expulsão urbana. É um ciclo: expulsão, precarização, criminalização, lucro imobiliário e lucros que beneficiam poucos. Transformar isso exige políticas urbanas antirracistas, regulação do solo urbano, habitação social vinculada à renda e infraestrutura universal. Também é necessário participação popular real nas decisões de planejamento urbano, não consultas de fachada. Sem isso, a cidade continuará a ser um instrumento que organiza desigualdades e impede mobilidade social. A disputa pelo espaço é uma disputa por dignidade material. Por isso, a luta por moradia é política e antissistêmica. Internacionalização do problema e caminhos de resistência. O racismo não termina na fronteira. Ele é peça da divisão global do trabalho, recursos e gente subordinada ao centro. Empresas transnacionais extraem matérias-primas e lucro, enquanto os efeitos ambientais e sociais ficam para lá, onde vivem povos racializados. Esse padrão reproduz a dependência econômica e cultural, ao mesmo tempo que legitima intervenções e ajudas que aprofundam controle externo. Mas a resposta não é só internacional, é local, organizada e articulada com movimentos que já existem. Movimentos negros, quilombolas, indígenas e trabalhadores mostram alternativas concretas: reforma agrária, cidades democráticas, cooperativas. Essas iniciativas constroem um dique contra a mercantilização total da vida, algo que o mercado não consegue governar sem colapso social. A saída passa por combinar lutas econômica, racial, ambiental e feminista. Tudo junto, porque as opressões se cruzam. No plano prático, isso significa fortalecer coletivos, construir força política nos bairros, articular greves e ocupações e disputar eleições com programas claros. Também exige formas de comunicação populares que desconstruam narrativas de inevitabilidade do mercado. Chamar para a luta significa mobilizar nas ruas, no campo e nas urnas, mas com programa de transformação material e distribuição de poder. Não é promessa de salvação instantânea. É trabalho coletivo, com tática, paciência e estratégia. A união entre quem vive a exploração e quem luta por direitos é a força capaz de pressionar por mudanças estruturais agora. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse tema. E fico por aqui. Fiquem bem e, se possível, se organizem em coletivos, partidos, sindicatos ou movimentos populares. Atuem nas ruas e também nas redes, porque a luta é em todos os lugares.